Olá, seja bem-vindo de volta aqui no meu canal. Hoje vou dar continuidade a essa parte da pintura de como realizar esse cavalo, né? E na aula de hoje vou trabalhar os dourados, essas peças douradas, as argolas, essas peças, as fivelas, todas essas partes que são douradas. Então já deixa eu iniciar aqui apresentando os pincéis que eu vou trabalhar. Vão ser todos os pincéis redondos que eu tiver, né? Tem só um chato aqui no meio, que é um pouco maior, né, caso eu necessite. Então tem 3 séries básicas de pincéis. Os redondos, no caso aqui, se caso você fizer questão de usar os mesmos pincéis que eu utilizo, são os pincéis da Condor, da série 4415, várias numerações, né, do 12 ao 2. O pincel 0, esse aqui já é a série 411, e essa outra aqui é a série 4416, né, o número 6, todos da Condor. Lembrando sempre o que eu costumo dizer aqui, né? A questão do pincel é algo muito pessoal, não precisa necessariamente ser a mesma marca, mesmos números, depende muito do tamanho da pintura que você vai fazer. Mas o ponto-chave é usar pincéis conforme o tamanho da área. Se é uma área pequena, utiliza aí um pincel pequeno. Se é uma área maior, um pincel maior. E áreas menores, pincéis redondos são bem bacanas de trabalhar com eles. Bom, eu inicio aqui fazendo, as cores, acho que eu não falei, né? Eu falei só lá no primeiro vídeo, mas eu vou relembrar aqui. Branco de titânio, eu tenho um amarelo cádmio, um cádmio claro e tenho um cádmio escuro. Acho que esse aqui não é o cádmio claro, não, é só cádmio. Amarelo cádmio e cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado e azul ultramar. Pois bem, vou misturar aqui o amarelo com um pouco de laranja, aí vai ficar um amarelo mais alaranjado. Nessa mistura eu ponho um pouco de azul, vai ficar ligeiramente esverdeado. E para fazer essa pintura eu não vou colocar mídio, né? Não vou colocar óleo. Eu vou percebendo o que está acontecendo. No caso, ó, embora eu falei que não vou usar mídio, mas eu molho a pontinha do pincel no mídio. Então, você pode ver que começa até escorrer um pouco, né? Mas bem pouco. E vou usar um pouco mais do amarelo mais claro com um pouco mais de azul para ficar uma corzinha ligeiramente verde, porque o dourado ele vai ter essas características de cor um pouco esverdeada, então dependendo do caso, né? E aqui eu já apresento uma dica aí que se tiver um papelzinho do lado aí, caneta para anotar, você já pode anotar, porque esse é o equívoco número 1 de quando a gente vai pintar amarelo. Eu vejo aqui muito esse acontecimento com os alunos, né? Assim, ocorrer alguns problemas relacionados às cores, que é de não pôr branco, entende? A não ser que seja uma grande área de branco. Onde você quiser pôr mais claro, coloque aí um amarelo claro primeiro, antes de pôr o branco. Não que você não vai pôr, a questão é nessa base de preenchimento, o branco não vai ser inserido. Porque o branco, quando ele é colocado, eu vou trocar de pincel para uma parte menor, né? O branco, quando ele é colocado e mesclado com outras cores, ele tira a vivacidade dessas outras cores. Então é preciso ter bastante cautela ao não colocar o branco, justamente para não acontecer isso. E aqui, como você pode observar, o que eu estou fazendo é aumentando alguns formatos, ou seja, eu olho o desenho, vejo se tem alguma coisa a ser ajustada, igual aqui aquela parte arredondada que eu tinha reservado para colocar ficou muito pequena. Então eu já aumentei. À medida que eu precisar escurecer um pouco mais, eu aumento no laranja e aumento no azul, né? Se ficar muito escuro, eu volto no amarelo escuro. Eu sou muito questionado, assim, às vezes, por alguns alunos perguntando como que vai fazer, quais são as cores que se usam para fazer coisas douradas. Assim, como se houvesse alguma cor especial, né, para fazer os dourados. Não existe uma cor especial, é sempre mistura de cores. Dificilmente vai ser um amarelo só, né? Tem alguns casos que a gente pode até usar o amarelo junto com o violeta, né? Porque amarelo, a cor oposta do amarelo é o violeta. Isso depende da característica do dourado, né? Tem dourados que são mais amarelados, tem dourados que são mais alaranjados e assim por diante.
Nesse caso aqui, eu tenho bastante tons mais amarelos e poucos laranjas, né? E alguns lugares ligeiramente esverdeados. Eu faço esse preenchimento. Toda essa parte vai ser preenchida dessa forma. Agora tem um detalhe aqui. Nessa parte inferior, eu já aumento a quantidade de laranja. Vai ficar uma espécie de marrom. Alguns marrons aqui poderiam ser utilizados também, como por exemplo o marrom de Garanza, o marrom Bandique, aí o terra queimada, talvez. O terra queimada é muito vermelho, né? Muito vivo. Então existem vários caminhos para se chegar, né, ao mesmo resultado aí, dependendo do caso. E aí sempre, ó, os lá de cima não, porque era predominância de amarelo, né? Inclusive eu posso pôr o preto aqui também, que é da restante aqui da pintura do próprio cavalo, caso tenha algum lugar ainda mais escuro do que aquele marrom. E eu sempre vou colocando, né, isso venho falando exaustivamente aí nos últimos vídeos, sempre colocando do mais escuro para o mais claro. Vou colocando os tons mais escuros, os médios e por último os mais claros. Só que eu não coloco esse mais claro não com branco. Lembrando, mais uma vez, você só vai colocar o claro com branco se você quiser uma cor meio cinza, porque aí o branco vai acinzentar um pouco as cores, ele vai torná-las um pouco mais pálidas, né? Então ficar atento aí nesse sentido. Então até agora não teve nenhuma mudança, são cores preenchidas assim sem nenhum segredo. O que vai mudar aqui agora, nessa outra parte dessa fivela aqui, não sei se isso aqui pode ser chamado de fivela, no cinto é chamado de fivela, né? Será que aqui também é? Bom, aqui eu vou pôr basicamente só o amarelo mais escuro em um dos lados, com um pouquinho só de azul, né, e laranja, para não ficar um amarelo, né, sozinho, um amarelo muito puro. Faço o mesmo do outro lado, nessa outra peça que tem aqui, e o amarelo mais claro na parte de cima. Aqui eu utilizo misturado também, né, o amarelo mais claro com um pouco mais escuro, com uma sujeirinha de verde, sempre evitando a cor muito pura, pelo menos agora, né? Então essa é a forma de criar uma base. A única cor que vai ter assim um pouco diferente vai ser essa parte de uma argola aqui, né, que está segurando. Não é uma argola, é uma espécie de... Vou colocar azul com laranja, só que eu vou colocar bastante branco e vou deixar predominar azul para ficar cinza, semelhante às cores que foram utilizadas no cavalo, né? E vou passar aqui. Aqui é uma espécie de esfera por onde a argola passa por dentro, né? E essa esfera é que vai estar segurando o freio, né? O freio é aquela peça que a pessoa que monta, né, o cavalo, ela puxa para que o cavalo fique parado, né? É a peça que vai dentro da boca do cavalo, né? Então eu faço esse tom base com esse cinza, mas vai ter algumas variações de cinzas um pouco mais claros, um pouco mais escuros. Eu já busco fazer essas variações já agora mesmo, né? Aproveitando ainda aqui já o pincel, mas ainda depois eu venho retocar. Um pouco mais escuro e aqui uma luz refletida ligeiramente laranjada. Aqui assim. Acho que passou, vou voltar um pouco aqui, eu vou pôr... Aqui especialmente eu vou pôr um pouquinho de branco agora. Mas aí é que tá, os brancos eu começo a colocar, mas não na base, né? É mais por cima. E essa é um pedaço de argola ou alguma coisa dourada que tem aqui por baixo, que não dá para distinguir bem o que é, porque está na penumbra. Então eu faço essa peça aqui bem escura, né? Quase que se mesclando aqui com a cor do cavalo, sem muitos detalhes, sem muitas nitidez, né? Sem muita nitidez. Bom, tá finalizada essa etapa aí de base, ó. Aí falta agora voltar dando acabamento, que tem uma forma bem especial de se dar o acabamento
nessa pintura, né? De criar um efeito mesmo de peça ali dourada, uma coisa assim, bem que reluz mesmo, né? Então, eu vou fazer aquele processo de terminar de... Opa, pegando a cor cima. Azul com laranja. De terminar o processo de preencher as outras peças que não estão aqui na cena, né? Porque eu acabei dando um pouco de zoom aqui para mostrar melhor o preenchimento. E assim que eu terminar esse preenchimento naquele vídeo acelerado, que agora vai ser a mesma coisa, eu volto para explicar como vão ser esses detalhes de acabamento. Bom, após ter preenchido aí toda essa parte da base, vocês observam aí como ficou, né? Qual foi o resultado. Tudo esfumado, como eu falei, sem branco, e agora eu parto para os escuros. E eu sigo assim um caminho sempre de três etapas, né? Após preencher e fazer o preenchimento em degradê. A primeira etapa é pôr os mais escuros e modelar a forma se for preciso. Então, aqui no mais escuro vou usar bastante azul agora, com um pouco de laranja. Essa cor predominando laranja, ela fica ligeiramente amarronzada, dá um tom de castanho escuro, só que às vezes eu tenho que sujar nessa cor com um pouco mais de azul e amarelo. Só que se eu pôr só azul e amarelo fica muito verde, então põe azul e amarelo e volto um pouco no laranja de novo. Porque as coisas douradas, se você tiver uma aliança na mão aí, você pode olhar para ela agora, você vai perceber que elas ficam ligeiramente esverdeadas. É um conjunto de reações aí, de cores que estão em volta. A própria cor amarela em si já dá uma puxada para essa coloração. Então esses que eu estou colocando são os tons escuros. E aí, ao mesmo tempo que eu vou colocando os tons escuros, com o preto e o azul do cavalo, eu posso ir modelando aonde precisar, igual que eu tenho que fechar um pouco a forma amarela, então eu pego a cor do cavalo, ou seja, aquilo que está preenchido no fundo, para dar alguma irregularidade, para a peça não ficar muito lisinha, muito certinha, ou para diminuir algum formato. Então sempre eu posso fazer o recurso de usar, por isso que é bom ter as cores ali que foram utilizadas no cavalo, né? Porque se precisar fazer o uso de alguma das cores aqui para ajustar essa forma, fazer o formato do desenho, né? Tudo fica um pouco esfumado, nada muito nítido. Né? Se ficar nítido demais, parece que não vai encaixar ali no desenho, né? Não vai encaixar na pintura. Parece que vai ficar bem superficial essas coisas douradas. Aí o que eu faço? Para não ficar... eu tenho que tentar sistematizar o meu processo, né? Ou seja, fazer de uma forma mais rápida possível, né? E para isso eu não faço um só de uma vez. Eu faço vários, já que são pequenos, né? Que eu faço todos os escuros de todos eles. Inclusive as bordas aqui das argolas, né? Também, que são mais escuras. E essa parte aqui criando uma textura, pois não é uma argola lisa. A argola aqui que vai segurar o freio, né? Diferente da argola do cabresto, que é essa corda que passa à frente da cara do cavalo. Ela já não é tão... Ela parece que é aquele trançado, né? Então vem fazendo algumas linhas, ó, uma espécie de curva, e já não deixo ficar certinha esse contorno, ou seja, eu faço algumas pinceladas além daquele formato do contorno. Então isso eu vou criando algumas irregularidades, né? O preto me facilita quando eu quiser um tom muito mais escuro, ou preto ou azul, né? São opções aí, mas tem alguns casos que realmente, né, precisa utilizar uma cor bem escura. Esse preto poderia até ser o preto cromático, né?
que provém da mistura, por exemplo, de verde com vermelho, né? Um verde escuro e um vermelho escuro. Porém, como já tinha aqui as cores do cavalo, já até estão na paleta aqui para praticidade, né? Eu já estou utilizando o preto, até porque o cavalo é preto, né? Então utiliza uma quantidade grande. Mas se caso tiver a preferência, né, de utilizar um preto cromático, não tem por que não usar, né? Só que sempre fazendo essa gradação, tipo, onde eu coloquei algum valor, alguma cor ou alguma cor qualquer que seja escura, eu tenho que ter aquela cautela de pegar a cor e esfumar na vizinhança aqui para que ela não fique parecendo um risco, uma linha muito superficial, né? Então com isso eu reforço todos os escuros, todos mesmo, né? Inclusive os escuros que não são tão escuros, quanto por exemplo esses aqui, os escuros são quase que laranjas. Então eu venho colocando assim, pinceladinhas, onde eu mexo só assim, vou colocar na cena aqui minha mão, só, sabe, a pontinha dos dedos que dá uma movimentada. E aí a mão fica paradinha, porque eu preciso ter manchas, né, bem, como é que eu vou dizer? Como se fosse pontinhos, não pode ser muito esfumado, então não posso arrastar. Tudo que eu vou colocar e dar aquela levantada. E lembrando mais uma vez de ir modelando, daí a necessidade do que eu sempre digo, o pintura também precisa desenvolver desenho. Essa questão de afinar essa parte está relacionada ao desenho. Eu olhei meu desenho, olhei o modelo e percebi que o meu estava muito mais grosso, precisava afinar, né? Aqui também precisa descer um pouco mais, ó. Diminuir essa parte dourada. Então aos poucos eu vou usando os escuros em volta para modelar a forma, caso a forma não esteja, né, de acordo com o que eu preciso. Então, toda essa etapa é a etapa número 1, né, que é, na verdade, assim, se fosse para numerar já seria a segunda, né, porque a número 1 foi aquele preenchimento em degradê. Lembrando mais uma vez, sem utilizar o branco. Estou sendo bem repetitivo nessa parte, porque eu, como professor, eu tenho que alertar, porque é um dos pontos que mais ocorrem equívocos. Sempre acontece, às vezes, o aluno esquecer e ver um claro lá e já colocar o claro. A gente tem que entender que, nesse caso aqui, tem que ter uma ordem. Eu lembro que o primeiro pôr do sol que eu pintei, eu coloquei branco. Então, no pôr do sol, geralmente o céu fica amarelado, avermelhado, né, laranja. E eu achando que para clarear os vermelhos e amarelos, pus branco. Aí ficou aquela cor bem, como é que eu vou dizer, bem pálida, bem sem vida, né? E aí eu nunca mais esqueci desse fato. Depois eu olhava para a pintura e ficava me perguntando, mas o que é que aconteceu, né, que não ficou o tom assim desejado, não ficou aquela cor viva. E de fato é a presença aí de branco, que quando a gente utiliza branco e esfuma, dá aquele problema de empalidecer demasiadamente as cores. Então isso é uma coisa que eu sempre alerto e realerto para que que a gente não venha cometer, né, esse equívoco aí nas pinturas da gente. Isso se aplica a tudo, girassol, pôr do sol, tecido, tudo que é um amarelo de um amarelo vivo, um amarelo intenso, né, tem que ter bastante cuidado ao lidar ao mexer com brancos, para que eles, né, não misturem e não empalideçam a cor. Pois bem, enchi tudo aqui, já tenho todas as partes escuras. Agora eu venho nos tons médios, nos tons medianos. E de agora para frente, até aqui eu preenchi de forma que eu colocasse o pincel com pouca tinta, né? Pouca assim, um pouco que conseguisse cobrir e não ficasse muito ralo. A partir de agora eu começo a aumentar um pouco a grossura dessa tinta, né? Então como assim? Eu vou pôr pinceladas, ó, um pouco de impasto. E aí eu vou ficar combinando entre os amarelos
o amarelo mais escuro e na luz um pouco de amarelo mais claro, ainda sem o branco, né? Segura aí a vontade de usar o branco, porque ela é grande. Às vezes eu até brinco com alguns alunos aqui no presencial, falo, ó, eu vou esconder seu branco, vou tirar da maleta aí de tinta e você não vai ver não. Uma coisa que é preciso observar aqui, ao colocar os amarelos, pode ser que o degradê não fique legal, pode ser que não fique uma transição muito boa, como foi no caso aqui dessa argola. Nessas situações eu coloco também laranja, que aí eu vou ter um amarelo entre o amarelo e o laranja, né? Um amarelo mais alaranjado, no qual eu passo aqui para servir de transição entre a sombra e o mais claro. Então dessa forma eu vou preenchendo todos esses laranjas, né, vamos dizer assim, e amarelos, tanto sendo um amarelo um pouco mais escuro e um amarelo um pouco mais claro, e já lembrando de colocar uma tinta um pouco mais, né, já pastosa, já um pouquinho de impasto. Bacana disso é que justamente é o que difere a pintura, né, da fotografia. Muita gente fala, nossa, mas a pintura ficou mais assim interessante, mais bonita do que a foto, mesmo sendo uma foto em altíssima resolução. É porque existe uma coisa que a foto nunca vai oferecer, que é a textura, né? Se bem que já tem algumas fotos em 3D e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é que essa textura que representa a plasticidade da pintura, esse impasto, né, que essas luzes com um pouco mais de tinta, é que dá todo um charme na pintura, né? Fica bem bacana aí quando a gente vê pinturas com essas características, né? Se você já teve a oportunidade de visitar museus e ver obras de grandes mestres, tanto do passado, até mesmo algumas pinturas atuais, quando a gente observa essa textura, ela geralmente é mais presente nas cores mais claras, né, para evidenciar os pontos de luzes. Então, segunda etapa definida. Agora vamos para uma terceira etapa, né? Então, lembrando que foi a base, aí no caso essa é a primeira etapa do acabamento que eu estou dizendo, né? Seria a primeira etapa de poros escuros, poros médios, e agora eu vou poros mais claros. E os mais claros eu ponho um pouco de branco misturado com o amarelo. E aí vai ficar um tomzinho mais claro. E eu tenho que pegar a tinta mais pastosa e essas pinceladas precisam ser extremamente superficiais, ou seja, eu não vou misturar muito esse branco com as cores que estão por baixo, né? Geralmente vai ser por cima daqueles pontos de amarelo mais claro que eu já coloquei. Então, com isso, vou criando esses pontos, né, de brilho. Alguns lugares não vai ser exatamente só branco, eu tenho que ficar atento. Alguns lugares eu vou usar cinza. Ou seja, na cor eu vou misturar um pouco de azul, vou misturar um pouco de laranja, para ficar um cinza claro aqui. Um cinza meio frio, né, meio azulado, porque em alguns lugares desses brilhos são brilhos ligeiramente cinzentos, né, são brilhos mais pálidos. Eu posso ir intercalando, né? Alguns são brilhos mais pálidos, outros são brilhos mais intensos. Então, o mais pálido eu sujo mais a tinta, os brilhos mais intensos eu coloco com mais branco próximo de puro, né? E aqui essa bolinha é cheia de manchinhas para marcar o volume dela, né? Eu coloco uma primeira manchinha clara, dou uma pequena esfumada. Depois uma manchinha menos clara, um pouco mais embaixo, até com mais vermelho, laranja e amarelo, né? Para dar uma clareada, mas não muito. É como se fosse uma luz refletida. E na lateral aqui ela tem uma manchinha até um pouco azulada. Então na verdade são muitas manchinhas de cores, né? É porque quando se trata de metais, eles refletem muito as cores que estão em volta.
E na hora de fazer os acabamentos, né? Porque esse aqui ainda não, eu estou fazendo tudo que o pincel maior me permite, mas vai chegar um ponto que eu não vou conseguir avançar mais utilizando esse pincel. Então eu vou ter que passar naturalmente a utilizar aqueles pincéis, o pincel zero, né? Para conseguir detalhes menores, né? Tipo brilhos que são bem pequenos e essa textura, né? Essa parte da pintura que chega a ser irregular, né? Essa parte das fivelas e dessas partes douradas que não são muito contínuas, né? Aí eu vou fazendo isso colocando pingos de tinta para formar essa não continuidade, né? Aqui tem um clarinho que simboliza o pino, né, que passou dentro do buraco aqui da correia. Então algumas fivelas vai ter esse pequeno pino, né? Não sei se seria pino o nome, mas é essa pontinha que passa à frente aqui para prender essa parte. E todos os locais que tiverem tiverem ficado muito lisos, aí eu venho pondo pinceladas de cores para eliminar essa coisa muito lisa, né? Para ficar um pouco de textura mesmo. Tanto colocar textura, quanto como colorir, né? Eu venho pegando vermelho e amarelo e dando pinceladas assim meio aleatórias, porém olhando o modelo, né? Para não ficar aleatório demais, para poder fazer isso. Sempre uma coisa que às vezes eu não estou falando, mas é importante saber, eu tenho um pano aqui fora de cena. Cada vez que eu tiro o pincel da tela, antes de eu pegar a tinta, eu venho e limpo esse pincel, porque se eu não limpar, eu estou trabalhando sempre com cores diferentes, tem que ter um pouco de limpeza no pincel para poder fazer essa aplicação, né, para que a cor não fique manchada, né? Que eu vou modelando para formar aquela irregularidade das peças, empurrando algumas partes. E aqui a parte, né, um pouco mais cinzenta, nesse caso aqui os brilhos não são tão intensos, e eu vou me perguntar, quando é uma superfície redonda, qual a parte que está mais recebendo luz. Essa aqui, por exemplo, é a parte mais iluminada. Então os mais claros vão ficar presentes só aqui no topo. Um erro bem comum de acontecer é colocar o claro em volta de toda a argola. Então esses claros vão mudando de intensidade, a luminosidade vai se alterando conforme o local, né, que ela está inserida, conforme a posição do objeto em relação à luz. Aqui um branco mais intenso. E aos poucos o formato vai ganhando mais volume, né, mais relevo devido a esses brilhos. Tem uma coisa aqui que é necessária, que é uma cereja de bolo, né? É um pequeno macete que eu estava deixando para o final aqui para explicar. Na verdade, não é que eu estava deixando para o final, é porque tem que ser feito no final, né? Cereja de bolo é colocada no bolo quando o bolo está pronto, né? Já está tudo prontinho, está tudo decorado ali, né? Colocou todos as coberturas, aí vem por último e coloca a cereja no bolo. Então eu vou fazer assim, terminar as outras peças que não ficaram visíveis aqui na cena, porém eu vou colocar em time-lapse porque o ensinamento é o mesmo, né? Eu fiz isso para que o vídeo não ficasse o menos longo possível, né? Ficasse um tempo assim que não ficasse muito comprido, mas que pegasse todas as informações necessárias. Aí esse macete, assim que eu terminar de preencher o time-lapse aqui das outras peças, eu volto explicando aqui como é que vai ser essa cerejinha de bolo, esse acabamento final para dar aquele toque de acabamento nessa pintura. E essa parte aqui, assim, só relembrando um detalhe aqui,
Não existe um momento assim certo para a gente parar. Se a gente pegar a imagem, ficar olhando o modelo, a gente vai ficar infinitas vezes voltando e ajustando alguma coisa, porque são muitos detalhes, são muitos pinguinhos. Aí nesse caso eu não estou fazendo questão de ficar extremamente idêntico, justamente para dar um pouco de contraste também com a própria pintura do cavalo, que ficou um pouco menos pastosa, né? Um pouco menos de impasto em relação a essas peças. Então uma coisa vai contrastar com a outra. Então não vou buscar exatamente uma riqueza de detalhes muito grande, até porque também não tem essa necessidade. O foco principal é o cavalo, essas peças, né, não podem, eu não vou fazer questão de fazer com um nível de semelhança, assim, que nem o cobrado no cavalo. Então vamos lá, vou fazer aqui a parte do time-lapse, né, e já volto aqui para explicar o macete final aqui o acabamento final dessas peças douradas. Enfim, chegou, né, o momento aí de definição, acabamento. Então vamos ver o que é essa cereja do bolo que eu tanto falo. Na verdade, você que já viu muitos vídeos aqui do canal, isso aqui já não é novidade para você, que são os brancos, são os brilhos com cores complementares. Então eu pego um pouco de azul e coloco um brilho azulado, assim, não muito azul, né, mas ligeiramente azulado. Aí essa corzinha que que tem um pouquinho de azul, é meio como se ela saltasse, né, com todo esse fundo amarelo e laranja, com todas essas bases ligeiramente alaranjadas e amareladas, né? Então veja só o efeito que dá quando eu coloco uns pingos dessa cor que é complementar, que é bem fria, em oposição ao amarelo quente. E aí eu pego uma pelota um pouco mais espessa de tinta e coloco naqueles pontos mais claros de todos. Geralmente é por cima de alguns pontos do amarelo com branco ou do amarelo claro. Isso assim, na pintura, se eu demonstro a pintura sem falar disso, é difícil até de perceber isso não é muito perceptível, né? Às vezes a gente vê a pintura para conseguir perceber que tem essa característica assim, ligeiramente fria, temos que olhar de muito perto e com muita cautela, né? Com observação muito assim profunda, para poder observar esses pequenos detalhes. Mas é claro, somente naquelas peças que brilham mais. Nisso eu consigo distinguir brilhos diferentes, né? Brilhos lá na parte clara, o brilho que é um pouco claro e aquele brilho que destoa dos demais, né? Aquele brilho que fica muito mais vibrante do que o que está acontecendo no conjunto. E outro fator importante aqui de se falar, quando eu coloco esse brilho, eu não vou colocar em todas as partes iluminadas. Tem que ser só em algumas bem estratégicas, né? Para poder destacar alguns pontos, geralmente aquele ponto mais alto, aquele ponto mais redondo, pontos que fazem com que aquela parte receba uma maior iluminação e com isso fique mais luminoso, né? Mais brilhante, vamos dizer assim. Bom, então é isso, ó. Vou fechando por aqui mais um vídeo. A próxima aula eu vou trabalhar no fundo, vamos fechar esse restante do pescoço do cavalo que falta para preencher,
e trabalhar um pouco no fundo, né, da pintura. No mais, te agradeço, né, por acompanhar sempre, tá sempre comentando, sempre curtindo aí os vídeos, sempre dando aquele apoio, aquela força. É isso aí. Um grande abraço. Encontro com você no próximo vídeo.